O 25 de Abril, portanto, eu tive a sorte de nascer, portanto, em 60, né? Portanto, e apanhei os meus 14 anos. Não tinha consciência, portanto, uma pessoa lá na aldeia, eu nasci numa aldeia, portanto, no Conselho da Guarda, portanto, e não havia uma consciência muito, portanto, sobre o que foi antes e o depois. A gente tinha que estar, ensinavam-nos, portanto, não se pode dizer mal do governo e essas coisas assim. Quando foi no 25 de Abril, a noite de 74 para 75, de 74, sim, de 1974, nessa noite, quando acordámos, via-se o rádio, tudo, e a aldeia estava toda assim, tanto muito agitada, que havia, não sei, que tinham deitado o governo abaixo, essas coisas assim, mas a gente não tinha muita consciência. E depois houve uma história que me marcou, foi na noite depois de 70, a noite depois a seguinte, em que um grupo de miúdos lá da aldeia arrancaram uma placa uma placa de mármore, estava lá numa parede de uns senhores, portanto, ricos lá da aldeia mesmo, e que a placa dizia, portanto, Rua Dr. Oliveira Salazar. Pronto, os miúdos também talvez não tivessem bem consciência do que estavam a fazer, mas que alguém os mandou, pronto, já com mais experiência, eles arrancaram essa placa e tiraram bocados até ainda da parte do cimento. Outro dia, a aldeia não gostou muito daquilo que fizeram, a senhora, portanto, fartava-se de chorar porque é que tinham feito aquilo, que mal fazia a placa. E a gente não tinha bem consciência. Depois, mais tarde, tive consciência de que a senhora talvez não soubesse o significado, e já que ela tinha um filho que dizem na aldeia, portanto, que ele se suicidou porque ia ser preso, era médico e que ia ser preso por apitos. Portanto, se a história é verdade ou mentira, portanto, era o que se comentava, portanto, lá na aldeia. E chocou-me, tanto a senhora ou não sabia o motivo porque o filho se suicidou, ou se sabia, tanto porque é que ela estava a chorar, porque é que ela chorava por causa da placa, portanto, não é? Portanto, são essas histórias, portanto, que marcou, portanto, só comecei a ter consciência do 25 de Abril e que adorei, portanto, sempre na minha mocidade, e que vivi essa parte. Às vezes, quando conto aos meus filhos, portanto, aquela parte que eu vivi a seguir, foi muito bonita, e tenho muito orgulho em ter vivido esses anos todos, porque vivi muito intensamente, apesar de ser uma aldeia, portanto, mas vivemos muito bem. Foi uma mocidade que eu tive muito feliz e muito bonita, uma infância muito bonita mesmo, portanto, a seguir ao 25 de Abril.